repetindo. Lá na página 4, só para a gente lembrar desse gráfico que eu ainda não comentei, então estamos aqui no volume 9, página 4, questão 2505. Depois que eu fizer essa, vocês podem fazer depois na próxima página, aquele somatório bonito ali, ó. Uma amostra de 20 gramas de uma substância sólida é aquecida até tornar-se totalmente líquida. O gráfico a seguir mostra a variação de temperatura da amostra em função da quantidade de calor absorvida por ela. O calor latente de fusão da substância em joule por grama vale... Tu vê, ele está pedindo L, ó. Ele está pedindo L e ele quer em joule por grama. Ele só me forneceu o gráfico, além da massa da substância, M, 20 gramas. No gráfico, olha que interessante. Uma coisa que vale a pena deixar claro, olha só que bacana. Essa primeira parte do gráfico está mais inclinada do que a segunda parte do gráfico, menos inclinada. Depois a gente pode discutir por que isso aconteceu. Aqui ele falou que era temperatura, aqui ele falou que era calor em joule. 2.000, 4.000 e aqui era 80. Nem falou qual era a unidade da temperatura. E aí, galerinha, como é que eu vou calcular o L para essa substância cuja fusão está representada aqui, ó? Será que se eu multiplicar temperatura por calor eu acho L? Como é que é a definição de L ali mesmo? É o que moleza, ou seja, exatamente, se nós temos o que moleza na cabeça, isola o L, a massa está multiplicando, passa dividindo, é Q sobre M. Qual foi o calor que ele recebeu? 2.000, porque ele já tinha recebido 2.000 até começar a derreter. Então, durante o processo de fusão, que é o patamar, por que eu sei que esse patamar é a fusão? Porque a temperatura é constante para uma substância pura, né? Ao mudar de estado físico, sempre vai haver um patamar perfeitamente horizontal. De 2.000 a 4.000, recebeu então 2.000 calorias. Desculpa, 2.000 joules, obrigado. E a massa é quanto? 20 gramas a massa da substância que mudou de estado físico. Corta, 200 dividido por 2, 100 joules por grama. Tu vê, é uma questão bem básica, era só lembrar da definição de calor específico latente, ou lembrar do que moleza. Por isso que ele não falou da temperatura, por isso que ele nem falou se era grau Celsius ou Kelvin, não interessava, a gente não precisou usar. Aliás, qual é a temperatura de fusão dessa substância? Qual é a temperatura de fusão dessa substância? 80. Claro. 80 o quê? Não sei, não falou qual era a temperatura, mas é 80. Uma coisa é 80. Beleza. Letra D. Letra D. Vocês podem depois se divertir fazendo ali, ó, o O bem mais bonita que a minha. Ó. Não vai ter só o latente de fusão, deve ter o latente de vaporização também, ó, na 2506. Mas essa é pra ti, né? Não vou estragar o raro prazer que tu vai ter fazendo essa continha. Olha ali que bonita, hein? Da Federal de Minas Gerais, ó. Densidadezinha, mas eu queria fazer umas contas ali. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá na 2414, 2514, acho que essa tá bonita. Lá na página 7, então, volume 9, vou fazer a 2514 como exemplo. Uma mistura de gelo e água em estado líquido com massa total de 100 gramas encontra-se a temperatura de 0 grau. Mas é claro que é 0 graus, tá? Água e gelo misturado, a temperatura seria... Encontra-se a temperatura 0 grau um certo tempo após receber 16.000 joules, perdão, galerinha. A mistura acha-se completamente transformada em água líquida a 20 graus Celsius. Olha que interessante. Recebeu 16.000 joules, passou para água líquida a 20 graus. Qual era aproximadamente a massa de gelo contida na mistura inicial? Pô, que legal. Dados: calor latente de fusão do gelo, 334,4 joules por grama. Calor específico da água, 4,18 joules gramas grau Celsius. Não está nas unidades que nós estamos acostumados a trabalhar, mas não é problema. Então vamos lá, galerinha, me ajudem.
tinha lá um potinho, tinha uma certa quantidade de água e também tinha gelo lá. Ó. Claro que já que era água e gelo, estava tudo a 0 graus Celsius. Eu joguei 1.600 calorias para essas... 16.000, perdão. Joules, não era caloria, para essa situação e terminou tudo líquido a 20 graus Celsius. Ele me deu o calor lá de fusão do gelo, L de fusão do gelo, 334,4 joules por grama. E ele me deu o Czinho da água, 4,18 joules por grama grau Celsius. Ele quer saber qual era aproximadamente a massa de gelo contida, porque tinha uma certa massa de água também, né? Ele falou a massa total, tá galera? A massa total, a massa de gelo mais a massa de água é que era 100. Ele quer saber, na verdade, quanto de gelo e quanto de água. Então, automaticamente, né? Ele pediu quanto de gelo, mas automaticamente eu tenho que saber quanto de água tinha naquela situação. Esses foram os dados. Pode falar que eu escrevo. Arrisca, cara. Arrisca sem medo. Vamos errar juntos como errar. Tem que ver quanto que ele vai gastar de joules para primeiro transformar tudo em água. Legal? Então assim, ó. Uma hora esse gelo vai derreter. Uma hora vai ficar 100 gramas de água. Tudo a 0. Porque antes de começar a esquentar tem que chegar tudo a 0, lembra? Tem que mudar tudo o estado físico. Então vamos pegar essas 100 gramas de água, vamos calcular quanta energia foi para ela ter chegado na temperatura que chegou. A massa é 100? É 80, mas vamos usar em joule que ele deu, né? Só tem um detalhezinho nessa fórmula, quando eu faço essa conta, eu estou levando em consideração uma coisa que não foi dita. Eu estou dizendo que os 100 gramas é de gelo. Me ajuda, pô? Tu falou a coisa certa? Tens que abrir a tua mente. Não é porque teve uma aula de quimacê, de quimolesa, que tu vai ter que sair usando quimolesa. Eu quero saber quanto que a água exigiu para aumentar de temperatura. É quimacete. A água eu tenho que saber quanto, quando tudo for água, quanto que a água de 0 roubou para chegar a 20 graus. Então primeiro é um quimacete. A massa de água que tinha na brincadeira. 100, porque parte desse 100 é gelo, mas uma hora vai virar água. Concorda comigo? Czinho. 4,18 só porque está em joule, galera. Variação de temperatura. 20, de 0 a 20, 20. Então Q igual 418 vezes 20. 836 com 0 atrás. Tudo bem? Tom, né? De 418. Bota o 0 e multiplica por 2. Peraí, mas quanto que esse cara recebeu de energia? Caramba, se ele recebeu 16.000 mais 8.360 foi para a água como um todo aquecer, para onde é que foi a diferença dessa energia? Para derreter o gelo. É isso aí, para transformar o que não era água em água. É isso aí. Então tu vê, vou pegar aquelas 16.000 calorias que foi arremessada em cima do cara, vou subtrair a que eu usei, 8.360, para ver quanto dessa energia foi usada para derreter. 10 menos 6 é 4, 9 menos 3 é 6, 15 menos 8, 7. 7.640 joules foram necessários para transformar um pouco de gelo que havia em água. Finaliza comigo, vamos. É igual a M vezes L. Como ele forneceu o L, né? Aí eu vou achar o M. É isso aí. Agora sim, então é que eu vou usar o quimolesa. Então, já que eu queria derreter gelo, e agora eu sei quanto que eu usei da minha energia para derreter o gelo, eu só não sei a massa de gelo que tinha na brincadeira, mas ele me falou o L, 334,4. Está multiplicando, passa dividindo. 334,4 igual a M. M é igual, faz tempo que a gente não faz juntos uma divisão, né? Igual as casas. Elimina a vírgula, já vou colocar então o vírgula 0 ali, ó, 3.344. Eliminou,
acho que dá 2, né? 8, 8, 6, 6. 10 menos 8 é 2. 13 menos 8 é 5. 5, 11 menos 6 é 9. E aí abaixo 0. 3 estoura, né? Vai dar 99, vai dar 2 de novo. 8, 8, 6, 6. 10 menos 8 é 2. 11 menos 8 é 3. 14 menos 6 é 8. 8 menos 6, 2. Vírgula abaixo 0. Já deve estar de bom tamanho, né? Só que faltava o cara me obrigar a fazer mais conta. Não, já está de bom tamanho. 22, alguma coisa gramas. Letra A. Então tu vê uma questãozinha bonitinha essa, cara. Essa aí o aluno, para matar ela, ele já tem que estar manjando. Porque, embora dê para usar a intuição, né? O cara que está acostumado a só fazer que macete, que moleza e não pensar muito, usar as questões clássicas, essa aí já exige um raciocíniozinho. Não é comum a maneira de abordar. Por isso, essa aí eu gostei muito desse exemplozinho que a gente resolveu. Pô, professor, eu queria ter feito ela, professor, antes de tu fazer. Era justamente a sensação que eu tinha quando o professor fazia uma que eu não tinha feito. Eu sempre queria fazer antes. Mas não te esquece que normalmente entra por aqui, sai por aqui. Uma semana depois tu pode tentar fazer. Ela vai estar quase apagada da tua mente. Aí não conseguiu ver o videozinho ou ver a tua correção no cantinho. E aí assim tu vai aprimorando a tua habilidade em matar e interpretar questõezinhas de física. Fala, meu querido. Quando recebe calor, enquanto o gelo não vira água, o resto da água não sobe de temperatura? É isso que a natureza é bizarra, né, cara? Ó, cuidado, tá, Flávio? Vamos interpretar essa informação com cautela. O cara falava isso, assim, ó. Eu na minha cabeça, tá bom, conta outra. Eu até obedeci o professor, entendeu? Eu era vivo. Eu ia dar de encontrão, né? Murro em ponta de faca. Mas eu no meu coração, tá bom. Pega água, gelo, começa a esquentar, a água vai ficar paradinha enquanto o gelo derrete, tá bom? A gente está considerando o que, Flávio, nessa hora? Que a gente está mexendo isso o tempo inteiro. Entendeu? Que esse gelo está bem picadinho. Ou seja, né, a gente está considerando que o calor está sendo aplicado na substância como um todo. Aí isso de fato ia acontecer, por incrível que pareça. A água ia se manter a zero enquanto o gelo estivesse derretendo. Na prática, cara, se a gente pegar essa sala, encher ela com água, botar gelo, um monte de gelo boiando aqui em cima, e ligar um aquecedor ali no cantinho, a gente vai ver que a água vai ter regiões da água aquecidas enquanto tem gelo boiando na piscina. Ou seja, a realidade é mais delicada. Se fosse fazer esse cálculo na realidade, seria muito, muito mais complexo. Então aqui no ensino médio, sempre que a gente faz uma mistura de corpos, a gente sempre vai supor que enquanto houver mudança de estado físico se processando naquela situação, a substância que não está mudando de estado físico vai permanecer na temperatura de mudança de estado físico. Por isso que sempre que tu escutar gelo e água misturado, pressão atmosférica, 0. Beleza? Então tu vê, existe uma série de simplificações que nós estamos levando em consideração aqui. O pior, cara, é que apesar de ser crítico, assim, duvidar de tudo, quando eu fui pro laboratório eu quebrei a cara, bicho. Porque quando o gelinho tá derretendo e tu tá mexendo, enquanto tu mexe, tu bota, a água toda tá zero. A água do fundo e o gelo em cima. Isso aqui é louco. Se tu deixar paradinho, uma hora tu vai ver que a temperatura do fundo da água fica diferente da temperatura da superfície que tem gelo. Mas se tu fica mexendo como o professor recomenda, tu vê realmente que fica equilibrada a temperatura. Então, não é tão absurda essa nossa suposição. Certo? Eu ia fazer uma colocação. Isso só funcionaria se o calor estivesse sendo distribuído uniformemente. Exatamente, né? Exatamente, tem que estar jogando calor em toda a substância e ela tem que estar sendo agitada ainda, né? Para o calor poder se distribuir para equilíbrio térmico ser atingido, né? Exatamente, é isso mesmo. Ótima colocação de vocês, galerinha. A gente sempre tem que entender então que a física é uma maneira de enxergar a realidade, não é a própria realidade. E aqui no ensino médio, às vezes, existe uma diferença razoável. Mesmo do ponto de vista da engenharia, a gente está sempre calculando o erro das nossas previsões. Quando os erros atingem, sei lá, 10%, a gente está super feliz. Abaixo disso é genial. Abaixo de 10% de erro é genial. O bacana é que dá para sacar onde é que o erro veio, entendeu? Na maioria dos casos tu vê, putz, eu vou fazer essa conta aqui, mas tu já volta o pé atrás lá, isso aí vai dar erro. Depois tu mede e tu vê, deu 2% de erro, bom pra caramba, cara. Mas tu vê como é desafiador, né, tu aplicar a matemática na realidade. A realidade não é tão simples quanto a gente conta para vocês aqui não. Para não queimar mais exercícios, ó, já anota a tarefa dessa primeira aula então. Tu pode fazer as outras da página 7, eu já fiz uma para te estimular. Tu pode fazer a página 5, eu fiz uma da página 4, tu faz a página 5, que tem um aperfeiçoamento misturando ali. E aí eu vou bater um papinho com vocês sobre o famoso diagrama de fase. Parece tão recente diagrama de fase, mas aqui não, né? Foi no segundo ano. No segundo ano eu já comecei a falar com eles de diagrama de fase.
Vamos bater um papo sobre diagrama de fase que é legal. Chifrezinho tá. É isso aí, é verdade. É importante lembrar desse detalhe aí para algumas questões. Esse ano. É que é possível que eu tenha comentado mesmo. Comentário, eu acho. Eu me empolguei numa situação. Não,